Capítulo 2º. Do processo em espécie. Seção 1ª. Da instrução do processo ético profissional. Artigo 32. Aprovado o relatório da sindicância, na forma do artigo 17, inciso 4º, deste QPEP, o conselheiro instrutor conduzirá o processo dentro dos parâmetros de razoabilidade, atentando-se para os prazos prescricionais. Parágrafo único. O conselheiro sindicante não poderá ser designado como instrutor de P por ele proposto. Artigo 33. O PEP não poderá ser extinto por desistência da parte denunciante. Nesta hipótese, ele seguirá de ofício. Parágrafo 1º. Comprovado o falecimento do médico denunciado, mediante a juntada da certidão de óbito nos autos, será extinta a punibilidade em relação a ele, mediante despacho do corregedor. Parágrafo 2º. Comprovado o falecimento do denunciante, mediante a juntada da certidão de óbito nos autos, o PEP seguirá de ofício, mediante despacho do corregedor. Parágrafo 3º. Havendo o requerimento do cônjuge ou companheiro a, pais, filhos ou irmãos do denunciante falecido, nessa ordem, ele poderá ser admitido como parte denunciante, assumindo o processo no estado em que se encontra. Parágrafo 4º. O procedimento administrativo, para apurar doença incapacitante, observará resolução específica. Quando também estiver sendo apurada a infração ética, sua conclusão deverá ocorrer antes do julgamento do PEP. Da modificação ou adição ao relatório conclusivo da sindicância. Artigo 34. Encerrada a instrução probatória ou no curso desta, surgindo novas evidências, fatos novos ou detectado algum erro material constante do relatório conclusivo da sindicância, o conselheiro instrutor poderá modificá-lo ou aditá-lo para, de forma fundamentada, corrigi-lo, inserir outros fatos e artigos, bem como incluir outros denunciados. Parágrafo único. A modificação ou aditamento deverá ser aprovado pela Câmara de Julgamento ou Pleno do CRM, assegurando-se ao denunciado a ampla defesa e o contraditório. Da citação do denunciado. Artigo 35. Citação é o ato pelo qual o médico denunciado é convocado para integrar a relação processual, dando-lhe ciência da instauração de PEP e imputando-lhe a prática de infração ética, bem como lhe oferecendo a oportunidade para se defender. Artigo 36. O mandado de citação deverá conter obrigatoriamente: inciso 1º. O nome completo do denunciado. Inciso 2º. O endereço residencial ou profissional do denunciado. Inciso 3º. A finalidade da citação, bem como a menção do prazo e local para a apresentação da defesa prévia, sob pena de revelia. Parágrafo único. Cópia do relatório conclusivo da sindicância e do voto divergente, se houver, deverá acompanhar o mandado de citação. Artigo 37. A citação inicial, na forma do artigo 35, poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o denunciado e será realizada. Inciso 1º. Pelos correios, com aviso de recebimento, ou outro meio de comprovação oficial de recebimento fornecido pelos correios. Inciso 2º. Por servidor ou conselheiro do CRM devidamente habilitado ou pelos correios, via aviso de recebimento por mãos próprias à RMP. Inciso 3º. Por carta precatória, quando frustradas as hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º deste artigo. Inciso 4º. Por edital, quando frustradas as hipóteses anteriores. Parágrafo 1º. Nas clínicas, nos consultórios e nos hospitais será válida a entrega do mandado de citação à secretária ou outro funcionário da recepção ou da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
Parágrafo 2º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência da citação por edital. Artigo 38. São requisitos da citação por edital. Inciso 1º. A certidão do servidor do CRM informando acerca da frustração das tentativas de citação pessoal do denunciado. Inciso 2º. A publicação do edital, no Diário Oficial e no sítio eletrônico do respectivo CRM, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3º. A determinação, pelo corregedor ou conselheiro instrutor, do prazo para apresentação de defesa prévia, que será 30 dias, fluindo da data da publicação. Inciso 4º. A advertência de que será nomeado defensor dativo em caso de revelia. Defesa prévia. Artigo 39. Na defesa prévia, o denunciado poderá arguir preliminares processuais e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até 5 testemunhas, que deverão ser qualificadas com nome, profissão e endereço completo. Parágrafo 1º. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 30 dias, contados a partir da juntada aos autos do comprovante da efetivação da citação. Parágrafo 2º. Ao denunciado ou a seu defensor será garantido o direito de vista dos autos na secretaria do CRM, bem como a extração de cópias, físicas ou digitais, mediante recolhimento da taxa correspondente. Parágrafo 3º. A defesa prévia deve vir aos autos acompanhada de procuração, quando subscrita por advogado, que conterá obrigatoriamente seu telefone fixo ou móvel, bem como seus endereços eletrônico e não eletrônico para fins de futuras intimações. Artigo 40. O denunciante poderá, no prazo de 30 dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento da intimação da decisão de abertura do PEP, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até 5 testemunhas, que deverão ser qualificadas com nome, profissão e endereço completo das intimações. Artigo 41. Nas intimações do denunciado, do denunciante, da testemunha e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no artigo 37 incisos e artigo 38 incisos deste QPEP. Parágrafo 1º. As notificações e intimações serão feitas às testemunhas, às partes ou aos seus advogados. Parágrafo 2º. A intimação do defensor dativo, do advogado do denunciado ou do denunciante, poderá ser feita para o endereço indicado na forma do artigo 39, parágrafo 3º ou por qualquer outro meio idôneo. Artigo 42. Constitui dever das partes interessados, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional, por onde receberão intimações. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo destinatário. Artigo 43. A intimação poderá ser feita por servidor habilitado, ou conselheiro, quando frustrada a realização pelo correio. Parágrafo 1º. A certidão de intimação deve conter: inciso 1º. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Inciso 2º. A declaração de entrega do objeto da intimação. Inciso 3º. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não após no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a critério do instrutor,
A intimação poderá ser efetuada por edital. Revelia. Artigo 44. Considera-se rével o médico denunciado que, regularmente citado, deixar de apresentar defesa prévia no prazo legal, nem constituir defensor. Parágrafo único. Caso o denunciado ou seu defensor manifeste nos autos que não deseja fazer sua defesa prévia, não será considerado rével. Artigo 45. Ao médico denunciado declarado rével será nomeado um defensor dativo para apresentação de defesa prévia no prazo do artigo 39, parágrafo 1º e a prática dos demais atos processuais que visem a sua defesa, incluindo eventual recurso. Parágrafo 1º. No CRM e no CFM, o defensor dativo será um advogado, que receberá sua devida remuneração pelo desempenho de sua função, cujo valor deverá ser fixado mediante edição de resolução própria ou realização de convênio com instituições públicas ou privadas. Parágrafo 2º. O defensor dativo que deixar de cumprir a função para a qual foi nomeado, deverá ser substituído, sem prejuízo de ser expedido o ofício para seu órgão de classe para tomar as medidas cabíveis. Parágrafo 3º. O comparecimento espontâneo do denunciado aos autos, pessoalmente ou por procurador, em qualquer fase do processo, cessa a revelia e o concurso do defensor dativo, assumindo o processo no estado em que se encontra. Artigo 46. No exercício de sua função, o defensor dativo se manifestará de forma fundamentada e terá ampla liberdade para fazer requerimentos e produzir provas que entenda pertinente. Artigo 47. A atuação do defensor dativo se encerra com a apresentação de recurso para o CFM,